Los Angeles Lakers 120-114 sobre o Memphis Grizzlies. Dias atrás as equipes tinham se enfrentado e o Lakers tinha vencido. Dessa vez, o Lakers venceu de novo. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá. Só antes eu quero destacar que eu separei um chinelo do Los Angeles Lakers. Então, quem simpatiza com o Lakers, eu indico que dê uma olhada. Link aí nos comentários. Destacar também que eu tenho dois canais sobre basquete, que é o 42 NBA Club e o 21 NBA Club. Nesse daqui eu tô trazendo a análise da vitória do Lakers sobre o Memphis. No outro, a vitória do Phoenix Suns contra o OKC. Sim, o OKC perdeu. Enfim, vamos lá, vou começar olhando aqui pelo lado do Lakers, porque foi o mandante e vitorioso. O maior destaque, Luka Doncic. Para variar, se o Doncic está em quadra, ele vai ser o maior pontuador do Lakers. Quase sempre é isso. Enfim, o Doncic teve 36 pontos, 9 rebotes e 8 assistências. Mais uma partidaça dele na reta final do jogo, que foi onde o Lakers conseguiu passar à frente no placar. Tendo em vista que por boa parte do jogo o Memphis esteve à frente, essa foi uma diferença da última partida entre as equipes para essa, fora que o Memphis dessa vez não teve o Jamoran, naquela atuação que tinha tido. E dessa vez aqui o Memphis esteve à frente por grande parte do jogo, chegou a abrir mais de 15 pontos em determinado momento. Só que na reta final do terceiro quarto o Lakers encostou e no último foi dominante, ultrapassou o Memphis e a partir daí o Memphis não conseguiu reverter a liderança do Lakers. Enfim, mais um grande jogo do Doncic. Depois o LeBron ficou empatado com o Jake LaRavia, ambos com 26 pontos. Mas vamos olhar aqui primeiro o LeBron. O LeBron fez 26 pontos, além de 7 rebotes e 10 assistências. Jogaço dele. Ele teve 8 de 14 nos arremessos, um aproveitamento superior a 50% também. Grande jogo do LeBron. E aí o LaRavia, cara, é de se destacar o LaRavia, tá? Em 34 minutos ele fez 26 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, matou 4 bolas triplas. Partidaça do LaRavia. Eu acho que ele foi muito criticado de forma injusta na hora que ele foi contratado por um erro de perspectiva em cima do basquete dele. Porque tinha uma certa ansiedade de ver quem o Lakers ia contratar, esperava talvez um grande nome, e foi anunciado o Jake LaRavia. Só que a real é que o LaRavia é um bom cara para grupo, um bom cara para rotação. Ele briga por posição, não é com o Doncic, não é com o LeBron, não é com o Austin Reeves. O LaRavia briga por posição com o Hashimura. Então é essa a perspectiva que tem em cima do LaRavia. E ele vem de jogos em sequência bem bons, principalmente contra o Memphis, né? No último jogo ele já tinha ido bem e agora de novo ele que está reenfrentando a ex-equipe dele, né? Tendo em vista que ele veio justamente do Memphis pro Lakers e vem de grandes jogos. É muito bom jogador. O que eu mais fiquei impressionado com ele no Lakers é a quantidade de rebotes que ele tá conseguindo pegar. Aqui ele pegou 5, quase todo jogo ele tá pegando 5, 6, 7, porque bola tripla eu sabia que ele tinha. Ele matou 4 nesse jogo. Disso eu já sabia que era uma característica dele. Agora, a quantidade de rebotes que ele tá pegando no Lakers é o que tá me surpreendendo. Enfim, grande jogo dele, foi um dos maiores destaques, uma das grandes surpresas em relação à pontuação final, foi justamente do Jake LaRavia com 26 pontos. Depois o DeAndre Ayton, dos titulares, né, com 15 pontos além de 8 rebotes. E para fechar os titulares, o Marcus Smart, 6 pontos além de 4 assistências, aproveitamento muito ruim, 1 de 5 nos arremessos. O Smart, no geral, não consegue ter atuações regulares de forma sequentes, né? Jogo atrás de jogo. Então tem jogo que ele vai muito bem, há jogo que ele vai muito mal. Pontuação no geral, dificilmente ele tá passando dos 10 pontos. Só que o padrão de assistências tem que ser isso, pelo menos 4, 5 por jogo, é o que se espera do Marcus Smart. Rebotes ele pegou só um, sendo que ele jogou meia hora. Então, no geral, o Marcus Smart não consegue ter um nível de protagonismo nesse time do Lakers. Mesmo sem o Austin Reeves e o Smart ter uma minutagem alta, começando inclusive como titular, o Smart não consegue se impor e mostrar que é uma peça importante nesse time do Lakers. Um cara totalmente substituível nesse momento atual do Lakers. Mesmo sem o Austin Reeves, o Marcus Smart não consegue ter um nível bacana de protagonismo. Não consegue atingir esse patamar de regularidade. Então é um jogo muito bom, aí depois vários medianos para ruins. No geral, o Smart não conseguiu até o momento corresponder tudo que ele pode corresponder porque é bom jogador. E aí, destaque dos bancários, o Vanderbilt veio do banco com 7 pontos além de 7 rebotes.
O Dalton Knecht, 3 pontos. O Jackson Hayes, 1 ponto além de 6 rebotes. E o Nick Smith Jr. dessa vez ficou zerado. 0 de 4 nos arremessos. Ele veio muito mal do banco dessa vez. Enfim, os bancários do Lakers contribuíram muito pouco, mas a real é que esse trio, Doncic, LeBron e Jake LaRavia, conduziram o Lakers juntos. Deixa eu ver quanto que foi somado só esses caras. Ó, só LaRavia mais LeBron é 52 pontos. 52 mais 36, eu tô falando de 88 pontos, cara. 88 pontos só entre LaRavia, LeBron e Doncic. É quase que a pontuação total do time só entre esses três caras, né? Enfim, partidaça dos três. E ainda pro lado do Memphis, o maior pontuador foi o Jalen Wells. Ele que fez 23 pontos, com 8 de 16 nos arremessos, né? Basicamente 50%. Conseguiu ser esse cestinha do lado do Memphis. Depois, o Cedric Collard com 16 pontos, além de 8 rebotes. Dessa vez ele foi bem. Tanto ele quanto o Jalen Wells, na atuação anterior contra o Lakers, tinham ido muito mal, com um aproveitamento abaixo de 20% os dois, não passando nem dos 10 pontos ambos. Dessa vez, os dois foram os maiores pontuadores do Memphis, né? Pelo menos mostra que esses caras que são jovens ainda conseguiram lidar com essa frustração de fazer um jogo ruim, como tinha sido na partida anterior contra o Lakers. Enfim, depois o Jaren Jackson Jr. com 14 pontos e 3 rebotes, mais um jogo que zero em posição do Jaren Jackson Jr. Na partida anterior ele tinha sido o cestinha do Memphis, acho que era 25 pontos que ele tinha feito. Dessa vez 14, o que não é muito. Ele teve 6 de 14 nos arremessos. E só 3 rebotes, cara. Ele precisa se impor mais, um cara alto, um cara forte, mas que não consegue pegar rebote e está sendo muito irregular em quesito pontuação. A temporada do Jaren Jackson Jr., no geral, eu não acho que seja muito boa. Enfim, principalmente no quesito rebotes, é uma questão que ele poderia ser mais dominante e não vem sendo nem um pouco. Enfim, depois foi o Jock Landale com 13 pontos além de 10 rebotes, fez o que se espera dele. E depois o Ken Spencer, sem o Jamoran, o Ken Spencer teve oportunidade como titular. Ele fez 5 pontos, pouco, né? Contribuiu com 9 assistências, pelo menos, né? Ele beirou ali 10 assistências, só que um de 10 nos arremessos, um jogo muito ruim do Ken Spencer. Ele que é bom jogador, mas sentiu a partida, né? Não conseguiu lidar com o peso de substituir o principal jogador do Memphis. No geral, o Ken Spencer abaixo. E olha que ele tem uma boa bola tripla, só que ele ficou com 0 de 5 na bola tripla no jogo. Acho que o principal cara que faltou aparecer pro jogo foi o Ken Spencer. Ele até deu 9 assistências, mas nos arremessos de quadra muito mal. Aproveitamento ridiculamente ruim. Os bancários do Memphis agregaram bem mais do que o Lakers, somados eles fizeram 43 pontos e os do Lakers beiraram 10. Então os bancários do Memphis vieram muito bem. A diferença é que, como eu falei, LaRavia, LeBron e Doncic somados beiraram 90 pontos. E aí o time titular inteiro do Memphis fez 71. Então só aqueles três caras fizeram mais do que o time inteiro do Memphis. Quase 20 pontos mais do que o time inteiro do Memphis. Indo para os bancários, Santi Aldama foi muito bem, 12 pontos, 10 rebotes, 7 assistências. Só o aproveitamento que não foi muito bom, né? 4 de 13. Mas pegou rebote, deu assistência, fez ponto. No geral, fez todas as estatísticas que se espera dele, até assistências acima da média. Só o aproveitamento de arremessos que poderia ter sido melhor, né? O Didi Jackson veio bem do banco com 11 pontos além de 6 rebotes. O Small com 7 pontos. O KCP com 7 pontos. Na partida anterior contra o Lakers ele tinha feito acho que 20, né? Dessa vez não foi tão bem. E para fechar, o nosso querido amigo Christian Coloco, que eu já vinha falando que eu não sei de onde que ele virou titular do Memphis. Agora ele veio do banco. Em 13 minutos ele fez 6 pontos. Enfim. E é isso. Acho que o grande destaque aqui é LeBron, Luka Doncic e Jake LaRavia. Somados beiraram 90 pontos. Somados fizeram mais do que o time titular inteiro do Memphis. Do lado do Memphis, o grande ponto a se destacar é que o Ken Spencer não conseguiu suprir à altura o Jamoran.
E se o Ken Spencer tivesse feito uma atuação minimamente decente em aproveitamento de arremessos, vamos lá, se ele tivesse feito 15 pontos, o Memphis, na teoria, teria vencido, né? Porque a margem final foi em 6. Enfim, no final das contas, o Ken Spencer foi muito abaixo. Contribuiu com assistências, mas na pontuação muito abaixo. O Jaren Jackson Jr. também ficou devendo pelo que se espera. E do lado do Lakers, o Doncic arrebentou, o LeBron arrebentou e o Laravia fez mais um grande jogo. Com isso, vitória do Los Angeles Lakers. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!